Meus irmãos, abram suas Bíblias aí no livro de Jonas. Jonas, vamos refletir um pouquinho nesse texto, entender o que Deus tem para nós ali, nesse texto maravilhoso, nesse livro que nos ensina tanto. Abram suas Bíblias aí em Jonas, capítulo 1, e nós vamos refletir um pouco sobre esse profeta. Vamos orar mais uma vez? Vamos ficar em pé, meus irmãos, e mais uma vez colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai Santo, nós pedimos a Ti que o Senhor venha nos iluminar com Teu Santo Espírito, Pai, para que realmente entendamos a Sua palavra, para que realmente possamos colocar em prática aquilo que vamos aprender aqui hoje. Que o exemplo desse profeta Jonas possa servir para cada um de nós como cristãos. Sempre nós temos algo a aprender com a Sua palavra, Pai, e que nessa noite nós realmente possamos colocar o nosso coração diante do Senhor para trabalhar para o Senhor e fazer aquilo que o Senhor nos ordena fazer. Nós pedimos isso a Ti em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Meus irmãos, Jonas é um profeta que eu me identifico em algumas coisas, em outras não, graças a Deus. Mas tem algumas coisas que nós nos identificamos com os profetas, nós, os pregadores, porque é sempre o mesmo Senhor quem chama, mas as respostas dos pregadores são diferentes. Jonas é muito intrigante esse livro, porque Jonas é o único pregador que foi chamado por Deus, separado por Deus, e teve um sucesso estrondoso. O nosso sonho como pregador é ter o sucesso que Jonas teve, mas é o único pregador que, diante de um sucesso fabuloso, de milhares de pessoas ali se convertendo, se entregando ao Senhor, é o nosso sonho, né, Erli? Ver a cidade inteira se converter, que isso, gente? Nosso sonho. O único pregador que ficou com raiva que o Senhor converteu uma cidade inteira através dele, ele ficou revoltado, ele queria morrer diante desse resultado. Olha que homem interessante, né? Para não dizer outra coisa. Mas é um profeta que não gostou do sucesso que teve como pregador. E é um homem que se esforçou muito para não ter sucesso, mas o Senhor, Ele faz a obra dele, independente de nós, apesar de nós, e quando Ele quer nos usar, essa história mostra que pela sua soberania, pela sua imposição, o Senhor usa quem Ele quer, mesmo que aquela pessoa não queira ser usada. Muito interessante. A história de Jonas é uma história onde nós vemos a mão do Senhor, a mão soberana do Senhor, fazendo o que Ele quer, quando Ele quer e do jeito que Ele quer, e trazendo para si os resultados que Ele quer também. Soberano. Quando nós vemos o livro de Jonas, ele é soberano. Mas quando nós ouvimos, infelizmente, sobre Jonas, primeira coisa que vem na nossa memória, o que é? É o peixe, né? É um grande peixe que tem nessa história. Mas é apenas um dos milagres dessa história. Existem muitos outros. E a pessoa principal no livro de Jonas não é Jonas, não é o peixe, mas a principal pessoa aparecendo ali no livro de Jonas é o próprio Deus. Ele é o personagem principal do livro de Jonas. É o que Deus está fazendo, é o que Deus está falando, é o que Deus está controlando. É interessante. No livro de Jonas, tudo obedece a Deus. O mar, a tempestade, obedece a Deus. O peixe obedece a Deus. Os marinheiros se rendem ao Senhor. A cidade terrível dos ninivitas se entrega ao Senhor. Todo mundo obedece ao Senhor, menos o crente, né?
menos o profeta. Aquele ali não. Aquele ali decide, por livre e espontânea vontade, não obedecer a Deus. É muito interessante. Diz assim em Jonas capítulo 1, versículo 1: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Muito interessante. Nesses primeiros versículos nós vamos meditar, e nós vamos avançando aí conforme os versículos forem sendo lidos. Jonas, então, ele tem um chamado do Senhor. A gente não sabe como é que foi. Nós sabemos que Deus fala por várias maneiras, né? Especialmente no Antigo Testamento, Deus falava de várias maneiras. E agora, hoje, nós temos a palavra do Senhor nos falando tudo que nós precisamos saber. Mas de alguma forma, o Senhor falou com Jonas. A gente não sabe se foi por sonho, por revelação, como é que foi. Mas a palavra do Senhor veio a Jonas e disse: vai, bem claramente, e prega contra aquela cidade, porque aquela cidade, a maldade dela subiu até a minha presença. Vai e prega contra ela. Jonas, como um profeta do Senhor, ele tinha essa responsabilidade da pregação, e a cidade dos ninivitas era uma cidade imensa. Nós podemos calcular aí em torno de umas 500 mil pessoas, era muita gente, era a capital ali da Síria na época, e nós vemos que era um povo muito cruel na guerra, nas batalhas, muito cruéis. Eles faziam atrocidades mesmo, era um povo que curtia a carnificina. Eles eram cruéis, eram terríveis, e já tinha o povo de Deus, o povo ali de Israel, como inimigos, e já tinha feito maldades com o povo de Israel, e o povo de Israel é um povo muito patriota, e Jonas é muito patriota. E Jonas, quando ele vê que Deus manda ele ir pregar contra aquela cidade, ele fica preocupado. Existe uma preocupação muito grande na cabeça de Jonas, apesar que o tom do Senhor agradou a Jonas num primeiro momento. Vai e prega contra ela. Tudo que Jonas queria era ver Nínive sendo destruída, os ninivitas sendo destruídos. Mas só que tinha um risco, que quando Deus manda pregar, o risco é do povo se converter. É ou não é? Toda vez que você prega o evangelho para alguém, tem esse risco, né, dessa pessoa se converter, né? E nós, como cristãos, nós temos essa alegria, temos esse privilégio, esse prazer de querer ir e ver as pessoas se convertendo, e ver as pessoas se arrependendo de suas maldades. E Jonas sabia muito bem dessa possibilidade do povo de Nínive se converter, e sabe como ele tem uma teologia, meus irmãos, maravilhosa. Nós vemos na oração dele no capítulo 2, nós vemos na conversa dele com Deus no capítulo 4, quando ele fala: Senhor, eu sabia que o Senhor é um Deus de misericórdia, eu sabia que você ia acabar convertendo esse povo, e é por isso que ele fez o que ele fez, fugindo da presença de Deus. A pregação do evangelho não é privilégio somente dos profetas, dos pastores. Hoje, na nova aliança que o Senhor fez com cada um de nós, é o privilégio de cada um de nós pregar o evangelho. É um privilégio, uma responsabilidade de cada cristão espalhar as boas novas do evangelho aqui, lá e até os confins da terra. Esse é o nosso privilégio, a nossa missão. É para isso que nós existimos hoje. Em Mateus 28, 19 e 20, abram lá suas Bíblias em Mateus 28. Já foi citado isso aqui no culto hoje. Mateus 28, versículos 19 e 20. O Senhor Jesus dizendo: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso é a palavra do Senhor Jesus para nós. Ele estará conosco até o fim dos tempos, e enquanto Ele não volta, a nossa grande tarefa como igreja dEle, como povo dEle, é espalhar o Evangelho até os confins da terra. E quando o Senhor Jesus falou comigo, eu me senti muito como Jonas, não no sentido de ter raiva de algum povo, não, mas no sentido de querer fugir da minha tarefa de pregar o Evangelho. Os irmãos já sentiram também esse desejo de fugir da tarefa da pregação do Evangelho? Os irmãos já tentaram pregar o Evangelho? Os irmãos pregam o Evangelho na sua rotina e diária? É um costume seu pregar o Evangelho? Meus irmãos, é difícil, não é simples, às vezes é complicado. Às vezes nós estamos querendo fazer o bem para a pessoa, mas as pessoas vêm contra nós, como se nós estivéssemos fazendo mal a elas ou incomodando elas de alguma forma. É muito difícil. E quando o Senhor me chamou para pregar o Evangelho para indígenas aqui no Brasil, não foi diferente. Falei, mas como que eu posso pregar o Evangelho para indígenas? Eu morava em São Paulo, meus irmãos, lá em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Como que eu vou deixar minha família aqui em Ribeirão Preto? Como que eu vou deixar o meu sonho? Eu tinha um sonho de fazer faculdade e fazer biologia. Eu gosto de mexer com bicho, né? Meu pastor foi lá em casa, viu o tanto de bicho que eu tenho lá em casa. Como que eu vou deixar meus sonhos? Como que eu vou deixar minha família? E esse desejo de fugir dessa responsabilidade que é nossa como igreja, de pregação do Evangelho, não foi diferente comigo. Eu tive também. No começo eu ouvi um missionário dizendo que tinha muitas pessoas no Brasil que nunca tinham ouvido falar do Evangelho, que não tinha pregadores para ir e pregar e pastorear essas pessoas. Eu ouvia sobre isso. Eu falei, mas como que a igreja é tão grande, tem tanta gente, tem tantos recursos, e ainda tem tantas pessoas que não têm pastoreio, que não têm cuidado, que não têm o Evangelho? Como pode? No nosso país, meus irmãos, são muitos povos, sem a presença evangélica, sem a presença missionária, sem um pastor preparado para ensiná-los, para guiá-los na palavra do Senhor. São muitos. E nas nossas igrejas, nas nossas cidades, está abarrotado de gente que sabe muito, que já conheceu demais, que fez seminários, ou que cresceu ouvindo o Evangelho e está pronto para pregar. E eu fiquei muito triste com a minha igreja, lá em Ribeirão Preto, quando eu fiquei sabendo dessa realidade que o nosso país tem no meio evangélico. Muita gente conhece, mas pouca gente tem coragem de espalhar as boas novas no que nós chamamos de confins da terra, que é para povos de outras culturas. São trabalhos transculturais. E o Senhor Deus falou no meu coração, depois de um tempo, eu lendo a palavra dele, que Rafael, você também é cristão, você também faz parte desse povo, e também é tarefa sua aí. E quando o Senhor falou comigo através da palavra dele, lá no chamado de Levi, quando o Senhor Jesus passa pela coletoria e chama Levi para segui-lo, e Levi o segue imediatamente, aquilo mexeu comigo, meus irmãos, e eu não tinha como mais continuar lendo a palavra do Senhor, porque ali o Senhor me confrontou, falou, ou você para de dizer que é cristão, ou você me obedece, igual Levi obedeceu, levantou e foi. E foi ali que eu decidi entregar minha vida ao Senhor Jesus, para a pregação do Evangelho, para povos indígenas aqui no Brasil.
Eu e você temos essa responsabilidade da pregação. E nós precisamos refletir, será que eu e você, nós realmente estamos cumprindo a nossa responsabilidade como cristãos, como pregadores do Evangelho, como pessoas que amam as outras pessoas, apesar de ser como elas são? Jonas, ele tinha um ódio mortal dos ninivitas. Literalmente, o desejo de Jonas é que eles fossem todos para o inferno, porque era isso mesmo que ele acreditava que os ninivitas mereciam, o inferno. E era só deixar o tempo passar, eles irem morrendo, e um a um eles iam caindo no inferno. Esse era o plano de Jonas. E quando nós pregamos o Evangelho, nós costumamos ser seletivos também. Eu não vou pregar para aquele, porque eu não vou pregar para... Eu não me envolvo com qualquer pessoa. Nós somos seletivos. E Jonas, ele foi extremamente seletivo. Ele queria pregar somente para o povo dele, o povo judeu. Esse negócio de sair, pregar para outro povo, isso não era comum. Isso é algo bem comum, o que Deus tinha pedido para Jonas. Com certeza um dos primeiros missionários aí, e foi na marra, né? Foi na marra, um dos primeiros missionários que o Senhor envia para a pregação do Evangelho num povo que não era o dele. Então nós continuamos lendo esse texto e nós vemos aí o que Jonas fez. Volta lá a sua Bíblia para Jonas. Depois do mandamento do Senhor, versículo 3 diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Olha que interessante. O Senhor mandou ele para Jope. Vai para Jope. Jope ficava uns 800 quilômetros ali da onde Jonas estava. Vai para Porto Velho, né? E Jonas foi lá, pegou o navio e foi para onde? Para Tarsis, uns 1000 quilômetros na direção contrária. Então, em vez de ir lá para Porto Velho, foi para Cuiabá, né? A ideia dele era essa: vou fugir o mais longe que eu puder do Senhor. E eu e você, nós precisamos refletir nas nossas vidas. Rapaz, será que eu estou fugindo da minha responsabilidade como cristão? Será que eu realmente estou empenhado na pregação do Evangelho? Será que realmente eu me preocupo com missões que existem aí pelo mundo? Será que eu, como cristão, eu realmente estou preocupado com os missionários que estão lá dando a vida para a pregação do Evangelho? Será? Ou eu estou fugindo da minha responsabilidade, como fez Jonas? É o que tudo indica. Mal saiu o navio ali do porto, há pouco tempo depois que saiu, porque os marinheiros tentaram remar de volta. Isso indica que parece que estava perto ainda. O Senhor fez cair uma forte tempestade, aí no versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Olha que interessante. Os marinheiros, homens experientes, viu que o navio não ia aguentar. Estava arrebentando o navio. Começaram a jogar as cargas ali para fora, para o navio ficar mais leve, não afundar. Tamanha era a tempestade. Eles estavam desesperados, eles tinham certeza que eles iam morrer. E Jonas fez o quê? Estava tranquilo.
Como que um homem no meio de uma tempestade dessa, desce lá para o porão, pega lá o seu travesseirinho e dormia profundamente. Jonas mostra uma tranquilidade assustadora. Ele está fugindo do Senhor, desobedecendo ao Senhor com toda alegria, com toda a paz no coração. Como é que pode um homem desse dormir e ter paz no coração? Que crente é esse? Às vezes nós queremos guiar a nossa vida através da paz no nosso coração, não é assim? Se eu sentir paz eu vou. Paz. Jonas estava em paz. Jonas dormia profundamente, tranquilo. Às vezes a paz no nosso coração é enganoso, porque o nosso coração é enganoso. Jonas, ele tinha certeza que ele estava certo e Deus estava errado, e ele estava em paz com isso, dormia profundamente. Meus irmãos, não deixe o seu coração guiar a tua vida, não deixe a paz do teu coração guiar a tua vida, porque o teu coração é enganoso, ele te corrompe, ele te engana, ele te leva por caminhos que não é o caminho do Senhor. Deixa a palavra guiar a tua vida, e se a palavra diz que temos que pregar, nós temos que pregar, mesmo que o nosso coração não esteja afim, ou mesmo que o nosso coração esteja em paz, quando nós não pregamos o Evangelho. E a maioria dos nossos crentes são assim, vivem em paz, mesmo que não preguem nada para ninguém. Como é que pode? Como é que pode? O nosso coração é terrível. O nosso coração é terrível. E Jonas estava experimentando essa paz no coração, enquanto se deitava e dormia profundamente, tranquilamente, mesmo em meio à tempestade. O Senhor continua essa narrativa, no versículo 6, aqui o capitão dirigiu-se a Jonas, e disse assim para Jonas: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. Olha que vergonha, meus irmãos, um homem que nem era temente ao Senhor, nem era cristão, nada, não buscava Deus, não conhecia o Deus do povo de Israel. Ele foi lá naquele que conhecia Deus profundamente, e ele dá um puxão de orelha. Já viu isso? Já viu quando um cristão ele é corrigido por alguém que não é cristão? Não é? Às vezes o cristão dá uma escorregada, fala um palavrão, fala alguma coisa errada, aquele que não é cristão está olhando e fala: rapaz, não é aquele que vai lá na igreja de domingo à noite? Não é aquele que vai lá na igreja Nova Aliança? Não é aquele que não é crente? Não é crente, faz essas coisas, né? A pessoa é corrigida por alguém que não é do povo de Deus, dá vergonha. E Jonas aqui, ele é corrigido, fala: Jonas, você não pode estar aí dormindo, se levanta, clama ao seu Deus. Talvez ele escute, eles estavam clamando cada um para o seu Deus ali, ver se algum Deus ali que eles acreditavam que existia, né? Não existe deuses, né? Apenas um único Deus, mas se alguém atendia a eles, é igual os católicos fazem, né? Apelar para todos os santos aí, ver qual santo que vai escutar, aí aquele ali vai ganhar algum presente. Então essa era a ideia do marinheiro. E aí o versículo 7 diz assim: a tempestade continuou. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes aqui para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Quando fala sobre lançar sorte no Novo Testamento, também tem uma referência a essa prática que eles tinham. Ali no livro de Atos fala sobre Urim e Tumim, que eram duas pedrinhas que eles usavam para saber a vontade de Deus. E quando eles lançam sortes ali, a sorte caiu sobre Jonas. Então eles descobriram dessa maneira que era por causa de Jonas que aquela tempestade estava daquele jeito, que aquilo ali era incomum.
não era normal uma tempestade como aquela. Por isso que eles acreditavam que era algum Deus que estava fazendo aquilo. Então, seguiu uma série de perguntas aí para Jonas, versículo 8. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence. Isso tudo no meio da tempestade. Imagina a conversa e a água vindo e afundando quase o navio ali. Versículo 9, ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados, e eles perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. O que foi que você fez? Olha o absurdo que você está fazendo, olha a loucura que você está fazendo. E às vezes o cristão é desse jeito. É uma loucura não obedecer a Deus. É uma loucura ouvir a voz do Senhor e rejeitar e fingir que não é com você, ou fazer o contrário do que Ele manda fazer. É uma loucura. O que foi que você fez? E o cristão é desse jeito. Quando ele se afasta da presença de Deus, ele faz como Jonas. Ele começa a descer, e aqui no livro de Jonas tem uma série de descidas, né? Ele desce para Jope, ele desce para o navio, ele desce no fundo do navio, e depois ele vai descer para onde? Para o fundo do mar. Para o fundo do mar. E às vezes o cristão é desse jeito. Quando se afasta da presença do Senhor, começa a descer na sua vida espiritual, na sua vida moral, na sua vida como um todo, começa a descer, e precisa chegar naquele fundo do poço, onde não tem mais nada, onde não tem mais esperança, onde a vida já está praticamente acabada, para reconhecer que há um Deus que tem que ser obedecido, para reconhecer que quem manda na sua vida não é você, é Ele. Precisa chegar no fundo do poço para isso, meus irmãos. Não é muito mais sábio obedecer quando o Senhor fala? Concorda comigo? Diga amém. É muito melhor, meus irmãos. Não precisamos chegar lá no fundo, descer na nossa vida espiritual, a ponto da nossa vida acabar, para reconhecermos que Deus é Deus, é Ele quem manda, e nós obedecemos. Mas com Jonas foi assim, e nós aprendemos com Jonas o que não fazer. Essa é a grande verdade. Versículo 11: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que nós devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Versículo 12, Jonas respondeu: peguem-me, joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Olha o tamanho da rebeldia de Jonas. Jonas é um livro maravilhoso que trata sobre arrependimento, meus irmãos. Isso aqui é uma pregação do Evangelho completa, é uma exposição daquilo que o Senhor Jesus quer. O Senhor Jesus usou esse livro de Jonas 2 vezes falando sobre ele. Uma das vezes ele falou que nenhum sinal seria dado a essa geração, a não ser o sinal de Jonas, né? 3 dias embaixo da terra. É muito interessante. E esse livro ele trata sobre arrependimento. Nós vemos aí os marinheiros se arrependendo. Os marinheiros, eles estavam realmente crendo no Senhor, nesse Deus poderosíssimo, porque é o Deus do mar. Jonas declarou isso para eles: é o Deus que fez o mar. Meu amigo, você está fugindo do Deus que fez o mar no mar.
Olha, por que você entrou no meu barco, seu infeliz, né? Olha o que você está fazendo com a gente. Então Jonas, ele sabe, a culpa é minha, me joga na água, pode me joga na água que tudo vai parar, eu morro e aí tudo vai dar certo. Jonas preferia morrer do que pregar o evangelho para os ninivitas. Já prestou atenção nesse texto? O cara prefere morrer do que a possibilidade de algum ninivita se converter. Olha o tamanho da loucura de Jonas. Ele não se arrepende. A tempestade ali está violenta, está quebrando o navio, está arrebentando tudo. Ele não se arrepende. Ele fala: me joga, pode me jogar. Eu estou pronto para morrer. Estou pronto para morrer. A cabeça de Jonas, ele estava tão certo, tão convicto de que ele nunca poderia pregar para os ninivitas, que ele prefere a morte do que fazer isso. Versículo 13: ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Olha que interessante. A hora que viram que o mar se acalmou, a hora que Jonas caiu, aqueles homens que já estavam apavorados ficaram ainda mais apavorados, por ver que realmente existia um Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Jonas, o Deus dos judeus, que era um Deus verdadeiro, que era um Deus poderoso, e que tinha livrado eles da morte ali, ao verem que Jonas era o culpado daquela situação toda, e ao jogarem Jonas no mar. Então eles fazem votos, eles se comprometem com Deus, eles se entregam ao Senhor, eles reconhecem que Deus é esse Deus maravilhoso. E essa noite, meus irmãos, eu espero que seja uma noite aonde vocês também façam votos ao Senhor, aonde vocês se comprometem com o Senhor, aonde vocês ouvem a voz do Senhor antes que a tempestade venha sobre a sua vida. Ouçam a voz do Senhor e façam votos, se comprometam, digam: Senhor, eu quero pregar o Evangelho, Senhor, eu entendo essa necessidade, eu sei que é minha responsabilidade, é meu privilégio, eu quero ser um pregador do Evangelho, eu quero espalhar a glória do Senhor por essa terra, eu me comprometo, eu sei que o Senhor quer, eu sei que o Senhor manda, e eu quero obedecer, eu quero ser um servo do Senhor, não só cantar isso, mas eu quero viver isso. Faça votos ao Senhor, se comprometa com o Senhor, de se envolver na obra missionária que existe nesse mundo, de se envolver no evangelismo que é tão necessário na nossa cidade, no nosso mundo. Faça votos ao Senhor. Vamos aprender com os marinheiros aqui. Versículo 17, e aqui nós fechamos aí o capítulo 1 de Jonas. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Olha que interessante. Ele queria fugir do Senhor de qualquer maneira, mesmo que fosse através da morte, morrendo, ele queria fugir do Senhor. E Deus providenciou que um grande peixe engolisse Jonas e mantesse ele vivo embaixo d'água. Impressionante, que história maravilhosa. Tem pessoas que têm dificuldade com o livro de Jonas, porque é um livro de tantos milagres, nós vemos a tempestade, é um milagre, acalmando a tempestade é outro milagre,
O peixe engolindo Jonas é outro milagre. O peixe vomitando Jonas, Jonas vivo, outro milagre. O povo de Nínive ali ouvindo a pregação de Jonas e se convertendo é outro milagre. Uma planta que cresce da sombra, outro milagre. O bicho vai lá, come a planta morre, outro milagre. São coisas miraculosas. Esse livro está cheio. Quem gosta de milagre aí pode ler o livro de Jonas. Maravilha de Deus fazendo, Deus fazendo, Deus controlando, Deus guiando, Deus mandando, Deus ordenando, a vontade de Deus sendo feita. Que livro maravilhoso, meus irmãos. Jonas se esforçando para pregar uma pregação de 5 palavras, quando ele é vomitado lá pelo peixe. Nós, quando pregamos, nós passamos horas aí estudando, nos esforçando para que os irmãos entendam a palavra do Senhor, para que os irmãos se comprometam com o Senhor. E Jonas, 5 palavras, ele faz uma pregação sem vontade nenhuma, ele faz uma pregação de qualquer jeito. Ele vai lá e atravessa a cidade de Nínive com uma pregação de 5 palavras. Olha só a pregação de Jonas. Foi ridícula a pregação de Jonas. Ridículo. Que pregador fraco. Que mensagem pequena, curta. E o Senhor pega aquela mensagem de 5 palavras e leva uma cidade inteira ao arrependimento. Eles decretam jejum e ninguém come, ninguém bebe, nem bicho come. Todo mundo se arrepende, lá do mendigo até o rei, todo mundo se arrependeu. Que obra maravilhosa, meus irmãos. Que obra maravilhosa. Eu e você, diante do livro de Jonas, nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor que controla todas as coisas, o Senhor que é um Deus tão grandioso, tão maravilhoso. Eu sou tão pequeno, Pai, mas usa a minha vida, usa a minha vida. Eu não quero ser como Jonas, mas eu quero ser usado pelo Senhor, como o Senhor usou Jonas, levando outros a conhecerem o Senhor, levando outros ao arrependimento, à obediência ao Deus que fez o céu e que fez a terra. Meus irmãos, quem é você nessa história? Quem é você? Com quem você se identifica? É com esse profeta desobediente? É com o marinheiro que se arrepende? Quem é você? Você é um cristão verdadeiro? Você é um cristão autêntico? Você é um cristão a qual o Senhor pode olhar para você e dizer: este é um bem-aventurado, porque é perseguido por causa da justiça, por amor ao meu nome. Esse é um bem-aventurado, dele é o reino do céu. O Senhor pode olhar para você e dizer, quando Ele voltar: vem, meu filho, meu servo fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, vem ceiar com o seu Senhor. Venha. Que cristão é você? Que cristão somos nós? No Evangelho de Lucas, nós vemos o Senhor Jesus contando uma história para nós, que eu e você temos que ser como aquela pessoa que mantém a luz acesa, porque o seu Senhor, Ele pode chegar a qualquer momento. E quando o seu Senhor chegar da festa que Ele está vindo, você precisa estar lá com a luz acesa, pronto para receber o seu Senhor. Essa luz acesa mostra as nossas obras, o nosso trabalho, o nosso empenho, o nosso esforço em fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Quando Ele vai, Ele diz: pregue o Evangelho a toda criatura, a todas as nações. Vocês serão minhas testemunhas, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Vocês se comprometam com o Senhor, se entreguem ao Senhor, obedeçam ao Senhor. Essa é a grande mensagem
do livro de Jonas para mim e para vocês. Enquanto nós oramos e colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pensa você, quem sou eu? O que eu estou fazendo? Será que a minha luz realmente está acesa? Eu estou esperando o Senhor, eu estou pronto para receber o Senhor? Será que o trabalho que o Senhor me deu realmente está sendo executado com excelência? O melhor que eu posso fazer? Ou será que eu sou esse cristão acomodado, que vive em paz mesmo desobedecendo a Deus? Que cristão eu sou? Abaixe sua cabeça no seu lugar, onde você está, e coloque a sua vida diante do Senhor. Ore a Ele e peça a Ele para usar a sua vida. Peça a Ele para que Ele realmente transforme o seu coração. E se você realmente quer um compromisso com Deus, para que Ele te use na pregação do Evangelho, no evangelismo, em missões, coloca o seu coração diante do Senhor. Se você quer fazer um voto ao Senhor, dizer: Senhor, eu quero, me usa, vem aqui à frente, levante-se do seu lugar e se comprometa com Deus a pregar o Evangelho. Nós vamos orar pela sua vida, nós vamos pedir ao Senhor a bênção sobre a sua vida, para que Ele use você para a pregação do Evangelho, para ir por todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você tem o desejo que o Senhor te use, fique em pé.